Boa tarde. Gente, esse filtro ele é tão mentiroso que eu vou acreditar que eu tenho essa carinha mofinha. Meu Deus do céu, é muita mentira. Ainda bem pros brinquedos não precisa de filtro, né? Mas vocês vão ter que aguentar minha cara de filtro mesmo, porque sem filtro abafa. Vamos lá, vamos começar. O Instagram vai entregando as coisas aí. Se não entregar, gente, eu tô trava-língua hoje. Se não entregar também, eu não tô ligando, que eu vou deixar salva aqui. Que eu sei que 5 horas da tarde é um horário difícil pra todo mundo, tá? Ai, espera, deixa eu ligar meu ventinho. Peraí, que o meu ar tá ligado, mas quando a gente fala... Ih, será que vai derrubar o celular? Não sei, vamos ver. Se cair, eu levanto, tá bom? Vamos lá, meu povo. Eu vou estar em inglês. Ai, ó, coisa aí. Fica aí de olho, se aparecer alguma coisa, você me fala, tá bom? Nós vamos começar falando aqui. Boa tarde, Raquel, Carol, todo mundo. Todo mundo que vai ver isso depois. Eu sei que eu tava falando, né? Que é um horário bem difícil. Horário 5 horas é um horário que todo mundo tá atendendo, é um horário que às vezes vai buscar a criança na escola, enfim. Como hoje eu não tenho essa tarefa, aí eu vou fazer aqui pra deixar salvo. É o tempo que eu tenho livre, então eu vou alimentar. Vamos lá. Ontem, pra quem viu a nossa live, viu que eu falei dos brinquedos, alguns dos brinquedos que nós temos aqui para pré-escolares. Quem são os pré-escolares? São as crianças menores de 6. Crianças que estão em fase de desenvolvimento, crianças que estão nesse processo de conhecimento de mundo, precisam evoluir nas questões relacionadas à questão motora, principalmente, né? Quando a criança é pequenininha, ela tem todo aquele processo de desenvolvimento, engatinha, anda, né? Sai do peito para ir comer a papinha, enfim, desenvolvimento de toda essa parte, né, alimentar, essa parte motora geral, tá? Enfim, eu não vou adentrar, não vou dar aula sobre isso, não. E ela vai se desenvolvendo. O que a gente mais precisa ganhar nesse período de vida, obviamente, esses cuidados iniciais a gente precisa promover para a nossa criança, né, o cuidado materno, cuidado mesmo, né, de manter a criança, enfim, estimular a criança, mas a gente precisa pensar principalmente na questão motora, né? Então, assim, eu preciso desenvolver a parte motora da minha criança, né? Fazer, a partir do momento que ela já desenvolve a marcha, por exemplo, você começar a desenvolver outras habilidades. Não é ir tá andando, já vou botar pra bicicleta. Não! Né? Ela tem que aprender a pular num pé só, ela tem que aprender a pular corda, né? Ela tem que aprender a pular primeiro, né? Então, assim, esse desenvolvimento ele vai vindo. Então, essa parte motora é muito importante, a parte da linguagem também é muito importante, tá? Mesmo como psicóloga, eu amo estudar linguagem, eu amo estudar todos esses pontos de desenvolvimento da linguagem. Por quê? É a partir da linguagem que a gente vai desenvolver mais pra frente, em torno de 4, 5, 6 anos, os nossos processos de leitura e de escrita. E a partir do meu processo de leitura, de escrita, né, o meu processo de compreensão leitora, eu também vou compreender o mundo. Não que eu não compreenda, né? Não que os pequenininhos não compreendam, mesmo sem ler. Eles compreendem, mas eles compreendem o verbal, né? A partir do momento em que eu estimulo a linguagem, eu vou cada vez refinando essa compreensão, né, auditiva da minha criança. E eu compreendo o mundo como, né? Primeiro ouvindo, né? Então eu vou compreender, eu vou entender o porquê das coisas, né? Tem aquela idade da criança do porquê, e ali eu vou desenvolvendo, vou evoluindo. Bom, boa tarde, Melissa. E aí, gente, é isso que a gente precisa ganhar. Por isso que jogos que têm ligação com essa linguagem, tem ligação com essa questão motora, e aí não só motora de perna, de parte física de perna, mas de mão também.
Porque isso que vai fazer você ganhar outros desenvolvimentos da escrita, né? Você fala, Diana, mas hoje é tudo digital. Tá, amor, mas não deixa de ser um desenvolvimento, porque a partir do momento em que você desenvolve essa parte que eu considero escrita, mas assim, não é o motor fino que a gente fala, né? O desenvolvimento motor fino. Eu aqui não é só escrita, aqui eu me alimento, aqui eu desenvolvo esporte, entendeu? São várias coisas que através do motor fino, motor grosso e motor fino, tá? Eu não vou entrar muito pra gente não se perder, eu não me perder, né? Né, Melissa? Melissa é uma pequena, gente, que coisa linda. Vamos lá então. Falei dos nossos jogos de pré-escolares, jogos que desenvolvem muito essa questão da parte de linguagem, de desenvolvimento de linguagem, tá? E aí agora a gente vai entrar na parte de desenvolvimento dessa minha criança de 6 anos ou mais. Na verdade, 4, 5, 6 anos, tá? Que são os nossos escolares. Por que escolares, né? Por que essa divisão? Essa divisão é uma divisão que a gente mais ou menos usa aqui para a gente pontuar, né, como que vai ser a avaliação, qual teste usar, né, mas principalmente pensando nessa idade, já é uma idade que você, não que com menos não vai para a escola, por exemplo, mas esse desenvolvimento das habilidades da aprendizagem, tá, da função executiva que a gente fala, que tem ligação direta com o comportamento, tá, então assim, eu vou aprender a compreender melhor o mundo, eu vou aprender novas coisas, eu vou sair do inato para o adquirido, né? Então eu vou sair desse inato. O que é inato? Tudo meu que nasce comigo, se eu não tenho nenhuma tipicidade, eu vou nascer, eu vou desenvolver, né? A parte física é toda assim, né? A linguagem é assim, né? Aí, a partir do momento em que eu vou evoluindo e eu sou um ser humano, eu não vou virar um cachorrinho, um gatinho, né? Um gatinho é o quê? Ele aprende a miar, acabou. Aí ele só vai viver miando por aí e aprende a fazer as peripécias. Mas a gente, como ser humano, a gente cada vez evolui mais, porque eu preciso virar adulta. Então, para eu virar adulta, eu preciso me desenvolver. Então, o escolar, ele precisa desenvolver, melhorar as questões de linguagem, aprender a aprender, e aí ele vai ler para aprender, né? Aprendizagem, nós vamos aprimorar a nossa memória, desenvolver e não é afinar não, gente, eu tô num processo de linguagem, refinar, nós vamos refinar a nossa atenção, tá? Eu vou aumentar o meu tempo de concentração, do meu tempo de atenção concentrada, né? Carol, se você tiver aí, amor, manda para os grupos e manda para o SPNA para as meninas compartilharem, por favor. Eu vou refinar a minha linguagem, eu vou refinar a minha atenção, refinar a minha memória, tá? Eu vou refinar todo esse padrão. Por quê? Porque eu vou ser um adulto bem evoluído, bem disposto, né? E a brincadeira, que eu ainda como uma criança, um escolar, uma criança de 6, uma criança de 7, menos ou mais, eu vou o quê? Eu vou melhorar, desenvolver. Só que a gente precisa pensar, mais do que ler, mais do que pegar um livro, então eu vou dar um livrinho pra ele, Diana, um livrinho tá ótimo, ele vai super se divertir. Não é assim, tá? O brincar, ele ainda é algo que me norteia, que norteia essa criança nesse ambiente social. E aí eu tenho que brincar com um propósito, e aí eu vou falar para os nossos profissionais. Eu preciso brincar com um propósito de quê? Estimular, melhorar, intervir, avaliar, vai depender do seu propósito, né? E aqui a gente sempre mostra os nossos brinquedos assim, com propósitos, tá? Primeiro que eu vou trazer deles, e aí lembra que eu falei com vocês que a gente precisa refinar, a palavra de ordem é essa, refinar. Carol, escreve aí nos comentários pra mim, refinar, pra eu não me esquecer.
a gente vai refinar a linguagem. E aí a gente tem aqui esses jogos que é os sentidos, tá? Vou virar eles aqui. Eles, na verdade, eles vêm com a boquinha virada para baixo. Mas eu vou mostrar aqui, peraí. Ó, ele vem igual um cofrinho, tá? Eu tenho aqui o do tato, refinar. Obrigada, Carol. Aqui é um brinquedo que me ajuda a refinar a minha linguagem. Então, aqui eu tenho, ó, os meus sentidos, tá? Tem todos os sentidos aqui. E eu tenho várias gravurinhas, ó, várias gravuras que vai ligar ao sentido. Então, a gente tem o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão, tá? E aí eu vou fazendo esse jogo com a minha criança, aonde ela vai. Então, pensando numa criancinha menor, que tá em desenvolvimento ainda, aquela minha criancinha de 4, de 5, por exemplo, em que ela ainda tá nesse desenvolvimento, ela ainda tá conhecendo o mundo, né? Ela ainda está refinando. Eu vou trabalhar pequenas coisas com ela. Então, aqui eu tenho o meu cofrinho, ó, tenho as minhas figurinhas. Nós vamos colocar, nossa, o que é isso? Eu peguei um difícil, hein? Isso aqui tá feio, mas isso aqui é um pepino. O que é um pepino? E aí eu vou desenvolver essa linguagem. Se ela nunca viu um pepino, eu vou mandar de tarefinha de casa. Mãe, você vai mostrar pra ela um pepino em casa, porque ela não conhece. O pepino é algo que quem que vai conhecer? Quem que vai... Eu posso cheirar um pepino? Eu posso cheirar um pepino, mas principalmente eu posso comer um pepino. E aí eu vou usar o paladar. Quem é o paladar? É tudo que eu ponho na boca. E aí eu posso misturar a nossa brincadeira, usar a massinha, criar um pepino com a massinha verde, tá? Então assim, é uma ficha, um jogo e uma série de intervenção. Tá? Olha a quantidade de ideias que eu já dei pra você trabalhar com o pepino do paladar. Fora o pepino que você pode cheirar também, tá? Enfim, você pode fazer outras coisas com o pepino também, com tato. Mas enfim, meu Deus, como perde o foco. Carol, chama o foco, fazendo um favor. Obrigada. Certo, gente? Ele vem várias fichas, né? Vem várias fichas que a gente pode aqui diversificar. Eu uso isso aqui, inclusive, com adultos. Ei, Josi, vou te ver essa semana, hein, gata? Separei 1h30 pra você, tá? Eu tô com saudade, pra gente matar a saudade. Volta, Diana, volta. Para, Carol, não faz perder o foco, não. Eu não posso ler os comentários, gente. Acho que eu bem vou desativar. Não posso desativar, que eu tenho que ver as coisas. Enfim, olha só, a ideia, as variações de ideias que a gente tem com um jogo. Então, assim, como eu tenho várias fichinhas, ele lembra até as fichinhas um pouquinho do Lince, mas ele é de madeira, é uma excelente qualidade de madeira, tá? E que você vai colocando aqui. Então, assim, aqui você pode diversificar, tá? A partir do momento em que você desenvolve essa linguagem, você refina essa linguagem da sua criança, você está trabalhando aqui não só questões de linguagem, mas a questão da memória semântica dela, né? Se ela não conhecia um pepino antes, como eu dei o exemplo anterior, ela foi conhecer um pepino com você, foi você que apresentou o pepino para ela, sabe? Igual, por exemplo, a bateria. A bateria, o que é uma bateria? Nossa, a bateria é um instrumento musical, meu primo toca. Vamos pensar uma criança maior, meu primo toca, eu morro de vontade de aprender também, né? E aí você vai criando, vai refinando essa linguagem. Nossa, a bateria, onde que você viu uma bateria a última vez? Eu vi na igreja, tocando na igreja, né? Então, qual sentido a minha bateria? Em qual eu vou conhecer ela, eu vou sentir ela, né? Eu vou sentir ela na audição. A audição aqui no vermelhinho, eu vou sentir ela na audição. Eu posso sentir aqui em outro sentido? Eu posso o tato também, porque eu faço o que com a bateria? Eu toco a bateria, tá? Então, assim, eu dou outra opção, eu crio uma nova estratégia que eu tô automaticamente usando a função executiva dela, porque ela tá pensando diferente do óbvio. Quem é o óbvio? A audição, bateria, audição. Não,
ela vai estar pensando diferente. Bateria também é tato, porque eu posso tocar a bateria, mas eu não posso dar uma de lelé e lamber a bateria, né? Porque não tem nada a ver com paladar. E aí você pode criar uma história, você, não, vamos criar uma história lelé? Tipo, uma história totalmente diferente, a bateria com um sentido que não tem nada a ver. Ok? Olha só, gente, só numa levada dessa um monte de ideia. Esse aqui eu amo, inclusive ele nem tava aqui comigo na minha sala, mas eu acho bem que eu vou deixar ele aqui, porque o bichinho bom, é bom de usar, bom de estratégia, na verdade. Vamos fazer um PDF dele em Carol, que vai dar ibope. Voltando, aqui, só para quem entrou depois, quem for ver depois também, vai ver que eu estou falando de jogos para escolares, crianças maiores que estão refinando a linguagem, refinando a atenção, memória e as outras funções. Eu trouxe esse aqui, que ele é um que tem muita saída, ele é muito querido aqui, né? A gente tem essas fichas aqui em PDF também, para a gente poder imprimir, escanear para aquela família que quiser, que comprar aqui com a gente. E aí assim, eu não vou tirar ele da sacola não, porque dá um trabalho para guardar, mas ele vem as fichinhas, tá? E aqui você trabalha diretamente a atenção da sua criança. E aí aqui, como eu tenho um espaço um pouquinho maior, eu gosto de fazer a parte motora junto. Então, se é uma criança, às vezes, igual aqui eu tenho crianças que às vezes eu atendo que tem alguma limitação nesse caminhar com obstáculos, por exemplo, tipo uma amarelinha, né? Então assim, ó, eu ponho o jogo numa certa distância, ela vai pular a amarelinha e chegar lá e fazer a montagem da primeira linha, tá? Da primeira linha. Ela vai lá, vai ter que levar as 5 peças e ir seguindo e montar, tá? E faz isso repetidamente. E aí depois ela vai e monta toda a torre, né? A torre ela vem assim, ó, tá? Com as peças. Então, ela vai estar trabalhando parte motora junto, tá? E ela vai estar também trabalhando essa atenção. Ela tem que ter atenção para colocar a peça na linha certa, né? Na montagem certa. Porque aqui ela vai ter que memorizar, tá? Eu posso também deixar lá para ela ir e voltar com a peça, tá? Pegando a peça num lugar e voltar lá e colocar a peça na torre, né? No caso, nesses cabos aqui que a gente tem, que é onde a gente encaixa a peça. Isso aqui eu posso usar com criança menorzinha, 4, 5, super atende, e crianças maiores também. Você vai montar a fila toda de baixo num pé só. Você vai pegar as peças aqui desse lado, vai do lado de lá e coloca num pé só. Eu tô trabalhando a parte física, motora da minha criança, né? Dando esse input para ela. E ela também tá tendo que ter atenção, né? Aí nisso, no caminho, ela vai cair, a gente vai rir, a gente faz e acontece que a gente é desses, tá? Então, esse aqui, ele é o cubo seriados. Ih, caiu um cubo. É o cubo seriados da Karen Brás. E a gente tem ele aqui, eu amo, ele é um excelente jogo. Então, esse outro aqui é Os Sentidos, tá? Que eu já falei com vocês, é porque o nome tá aqui de baixo. Os Sentidos. Maravilhoso. Esse jogo para intervenção não tem igual. A gente também tem a cruzada inteligente. E aí a cruzada inteligente, para intervenção, vale muito a pena você ter um. Só que quando você tem um, você tem vontade de ter mais. Porque enfim, sabe aquela coisa assim, quando você gosta da roupa? Gente, que blusa linda. Aí você veste a blusa super linda. Aí tipo assim, ela tem azul e tem rosa. Aí eu disse, gente, ela vestiu tão bem, eu vou levar as duas. É isso que acontece com o cruzado inteligente, tá? O cruzado inteligente, ele vem com esse tablado aqui, que é a simulação da cruzada, e ela vem com as peças, tá? Várias peças. Coloquei nessa caixa aqui, né? E ela vem aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto de 2 jogos. Por quê? Isso aqui eu já trouxe em vários stories e tem reels também. Eu tenho 2 tablados, aonde eu monto aqui e a minha criança monta lá. E olha só, para minha criança que está em desenvolvimento, em processo alfabético, ou está começando a conhecer
o som das letras, aqui eu posso trabalhar toda a parte de pré-alfabetização da minha criança, tá? Se ela é uma criança que ainda está conhecendo o som, se ela ainda não está recebendo essa instrução ainda de letras, às vezes está trabalhando só questão de consciência fonológica, enfim, aqui eu posso começar a apresentar as letras para ela, tá? Aqui eu posso já trabalhar questões de rima, aliteração, a própria consciência fonológica, criar o próprio nome, né? Eu posso simplesmente dispor de todas as letras, seja na mesa, seja num tabuleiro, sem ser esse aqui, né? Que esse aqui eu vou encaixar. Mas eu dispor dessas letras e ela ter que achar, então ela vai estar fazendo busca visual com essas letras, tá? Também é uma excelente estratégia, excelente ideia para a criança que ainda está em desenvolvimento. Para a criança que já tá nesse processo, nesse beabá, B com A da Bá, B, quem é o B? Ele tem som de quê? Você pode vir aqui até no joguinho dos sentidos que eu já mostrei pra vocês e achar. Eu disse, dispor todas as figuras. Vamos achar um sonzinho? Não acho um B pra me ajudar. Peraí. Um P, tá, gente? P. É pra facilitar minha vida, não pode ser outro não. Então, vamos... Que letra que você achou? Ah, o P, você já conhece o P? É o P de Pedro, o Pedro é meu amigo. É mesmo? Você estuda com o Pedro? Não é o Tarran não, né? É o Tarran, então. Aí eu venho com os jogos dos sentidos e uso as pecinhas, ó. As pecinhas de madeira, vou abrir igual, como se fosse um tabuleiro de lince, né? E vou achar alguma coisa com P. Coincidentemente, eu já peguei aqui um P de pudim. Então, amor, isso aqui é intervenção para 30 sessões, tá? Porque eu vou trabalhar o sonzinho do P, eu vou trabalhar a quantidade de sílabas que tem. Ah, quantos pedacinhos tem a palavra pudim? Pudim. Quantos pedacinhos? Pudim. Pudim. Pudinho. Pudinho. Não, é pudinho, não é assim. Pudim é pudim. 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 Tá? Ali eu já ensinei pra Lindinha que pudim não é 3, pudim é 2, tá? E pudim é gostoso e pudim engorda. Enfim, né? Então, olha só, aqui eu tô juntando a minha cruzada junto com os meus sentidos. Ou seja, eu tenho 2 jogos que eu já criei, 30 intervenções. Carol, quantas intervenções eu já falei? Me fala. Você acha que eu já falei quantas? Lili, beijo, minha gata. Nós vamos fazer uma collab, tá bom? Maravilhosa. Eu já falei umas 40 intervenções, tá? Que dá pra gente ir aí anotando. Anota aí a intervenção. Então, assim, é uma excelente opção de você estar tendo 2 e ter pra você e pro seu paciente, tá? Estimulando lá e cá. A Diana, não, só posso comprar um. Já tá ótimo, você já... Ele vem todas as letras, tá? Ele vem todas as letras. Vem mais de umas vogais, se eu não me engano, acho que vem 4 As, 3 S, sabe? Vem várias vogais, tá bom? Ih, tem que tá fugido. E é uma excelente estratégia. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Quando a gente pensa em crianças, principalmente nós psicopedagogos, por exemplo, quando a gente pensa em impossível não querer adquirir, é verdade, amigos. Quando a gente pensa em psicopedagogo, profissional da psicopedagogia, ele às vezes fica preso nessas questões da aprendizagem, que é realmente isso, esse estímulo dessa consciência fonológica, esse estímulo do processo de leitura escrita, né, desse processo gráfico, mas ele tem que ter esse momento também de lúdico, né? Ele não precisa adentrar. Outro dia eu até vi uma postagem muito interessante falando que, acho que foi até de uma colega que eu repostei, né? Onde ela fala que o psicopedagogo que faz essa parte emocional não tá certo, tá? Ele tem que se prender naquilo que ele tem capacidade e tem habilidade. E eu concordo.
Porém, o lúdico, o brincar, ele é de todos os profissionais, né? E isso eu tenho certeza que ela vai concordar comigo, né? Ele é de todos os profissionais. Então, nós, psicólogos, precisamos nos ater a essas partes lúdicas, tá? Então, assim, é uma criança minha com um quadro de dislexia, fez avaliação neuropsicológica, tem muito atraso em relação à turma. Eu vou trabalhar questões emocionais da minha criança? Vou. Porque é uma criança, às vezes, está com uma baixa estima muito grande, não consegue render, se sente inferior, tem uma crença de desvalor, ok. Porém, eu tenho condição de brincar com ela usando as letras, porque eu vou ressignificar esses pontos, essa relação que ela tem com a escrita, né? Essa relação que ela tem com as letras, né? Eu posso usar as letras para ela nomear as próprias emoções, por exemplo, tá? Eu posso fazer essas associações, certo? Então, excelente opção. Então, a gente tem tanto das letras, peraí. A gente tem as letras da cruzada inteligente e a gente também tem as letrinhas, que ele é tipo, eu falo que é o filho mais novo da cruzada inteligente, que é a caixa das letras, que é da Brinkmult, tá? As letrinhas, elas são um pouquinho menor, tá? Essa aqui já é um pouquinho maior, a letrinha. Então, assim, para as minhas crianças menores, aqui seria o ideal, porque a mãozinha é menor e tal, não tem perigo de botar na boca. Agora, essa aqui também super atende, tá? Que elas são menorzinhas, né? Às vezes são até mais fáceis, ela tem uma pinçada também, ó, o tabuleirinho dela. E a mesma ideia, tá? Eu posso tranquilamente ter 2 para poder estimular eu ter mais opções. A partir do momento que eu tenho 2 jogos desse, eu tenho o dobro. Eu tenho outro tabuleiro desse e eu tenho o dobro da quantidade de letras. E eu posso juntar todas essas letras, que foi isso que eu fiz com esse aqui. Igual esse aqui, pra mim, 2 juntos, ele ocupa muito mais espaço do que esse, né? Então, pra mim, esse aqui, pensando em espaço, e aí profissionalmente falando, talvez seria mais interessante, porque eu vou economizar no espaço e vou ter 2 jogos juntos. Do mesmo jeito, eu consigo estar formando, é a mesma estratégia, tá? Que é maravilhoso. E aí, assim, novamente, quando a gente pensa nas nossas crianças que estão em desenvolvimento, eu não vou trabalhar só leitura e escrita, né? Ele é um escolar, eu vou me ater a essas questões de leitura. Eu vou falar, tratar, intervir na parte psicológica, por exemplo, dando coisas para escrever, ou coisas, talvez, para pintar, enfim. A partir do momento que eu uso os jogos, que eu uso as letras móveis, eu estou diversificando. Aqui também a gente tem juntando as sílabas, que aí já são sílabas, e aí, assim, pensando nessas habilidades de consciência fonológica, de desenvolvimento, talvez elas também sejam uma boa saída, tá? No nosso Insta tem lá sobre esse jogo, tá bom? Que já são as sílabas. Eu posso juntar um jogo com o outro também, fazer aquele composê, né? Onde eu posso dispor todas as peças das letras, pegar a sílaba e quem achar primeiro, por exemplo, as 2 letras da sílaba ganha. E aí a gente vai fazendo esse jogo, esse troca-troca, tá? As nossas crianças, elas não precisam desenvolver só essas habilidades, elas precisam desenvolver todas. Lembra que eu falei que elas estão aprimorando, né, esse desenvolvimento para serem adultos evoluídos, enfim, nós que lutemos. Então eu quero refinar a minha linguagem, refinar a minha atenção, a minha memória, né, a minha parte motora, ela já chega no auge dela quando a minha criança já anda, já corre, já anda de bicicleta, já faz várias coisas, entendeu? Eu chego nesse auge. A minha parte motora, ela com 5 anos ela já é bem desenvolvida, 6 anos ela, né, a minha criança já vai, ela já anda, né? Quantas crianças pequenas aí andam naquela
aquela corda assim, ó, como que é o nome, gente? Corda bamba não, corda bamba é coisa de antigamente, elástico, sei lá, enfim. Se bem que as nossas crianças hoje não andam muito assim, muito ativas de parte motora, não. Mas o que eu quero dizer é que esse aprimorar nosso, ele vai acontecer principalmente em relação à linguagem, à atenção. Eu aumento esse meu tempo de atenção, né? A minha memória, eu treino a minha memória. Então, o que é, né, as questões relacionadas com as letras, esse meu processo de desenvolvimento de leitura envolve imediatamente a minha memória de trabalho, né? A minha memória de longo prazo, aonde eu uso até o meu jogo dos sentidos aqui que eu falei com vocês, para trazer toda a minha parte semântica de memória que eu vou estar trabalhando, onde eu vou estar fazendo associações. Aí a partir do momento que eu associo, eu já estou usando função executiva, tá? Então, assim, é isso. Eu tenho que pensar fora da caixinha, tá? A partir do momento que eu penso fora da caixinha, se eu estou num processo terapêutico com a minha criança, em que eu ali eu tenho que trabalhar questões emocionais, às vezes é uma criança com a baixa estima, que tem uma série de questões, ansiedade, enfim, eu tenho que propor para ela outras coisas que mudem esse insight dela, tá? E aí, às vezes, jogos, por exemplo, que não tem nada a ver, assim, eu não vou estar estimulando nada nessa questão emocional, tá? Se eu for pensar como psicóloga, eu não vou estar estimulando nada, não é a cartinha das emoções, não é nada, mas eu tô proporcionando um momento lúdico em que ela faz uma troca ali, em que a gente pode, às vezes, dialogar. Quantas coisas que a gente não fala quando a gente tá, né, num momento de descontração e a gente acaba falando. Então, o jogo para criança, ele é um momento de descontração, né? Ele é um momento é ali a parte social do jogo, né? A parte da criança social é com o jogo. Então, assim, muitas vezes você acessa a criança pelo jogo, tá? Esse aqui, eu já falei dele várias vezes, ele é um jogo de percepção visual maravilhoso. Ele, inclusive, a gente tem outras opções de cartinhas. Quem quiser, quem comprou dele, pode me mandar uma mensagem, falar: Diana, eu tenho desse, me dá as outras opções de cartinha, que aí eu vou fazer o PDF e enviar, tá bom? É uma excelente opção. A criança que tem facilidade com isso aqui, ela super desenvolve, super estimula. E a criança que também não tem dificuldade, você pode tá aí nesse passo a passo. Você tem como repartir, né, essa eficiência da criança. Como assim, Diana? Eu tenho como usar o jogo de uma forma diferente. E aí, Bruna, tudo bem, amigo? Não tira minha atenção, não. Porque eu perco ela, eu demoro a achar, tá bom? Obrigada. Perdi. E aí, acabei falando e perdi. Eu trouxe esse aqui também, que ele é tipo ele é loto animais. Você tá rindo, né, Bruno? Ele é um loto animais. Ele vem com Falando nisso, Bruno, você atende lá na Beabá. Você vem aqui comprar uns brinquedos, hein? Você vem aqui e passa direto. Você larga de ser sonsa. Agora que eu lembrei. Eu tô com isso pra falar, não é de hoje. Eu vou mandar lá no grupo depois. No grupo tomista. Larga a mão de ser munheca. Larga a mão de ser munheca. Olha que lindo esse jogo do Loto Animais. Deixa eu ver quem que entrou aqui. É na INC. Não, na INC só tem adulto. Não, mas eu tenho uns joguinhos aqui pra adulto, tá bom? Vou te mandar um condicional. Bianca, porque eu te... meu Deus do céu, desculpa. Bianca Miglis, Cleide, Carolina, Carol, minha gata, espaço Prof. Érica. Fim de semana que vem coisa da minha cunhada, que chama Érica. Esse Loto Animais, ele vem com essas cartinhas lindas, frente e verso, madeira, super qualidade, desculpa, Brinkmold, qualidade Brinkmold. E aí ele vem, olha só, olha o que você está estimulando com a sua criança. Você está aqui, você vai olhar a figura, você vai... Aí o que eu posso fazer? Para os maiorzinhos, as crianças maiores. Olha a figura
e memoriza os animais. E aí eu vou tirar. E aí ela vai ter com o meu... Peraí, aí ele vem um quadradinho aqui com os meus quadradinhos, você vai marcar quais animais você viu e qual a quantidade. Nesse mesmo tabuleiro, eu posso fazer essa associação em que ela pode ver e pontuar. Onde ela pode ver, eu retiro o estímulo e ela tem que ver o que ela memoriza, tá? Daqui eu posso criar outras estratégias que usa a imagem com a numeração, tá? Então aqui a gente tem várias opções. Esse aqui é um joguinho, ele até com um precinho muito, muito maravilhoso, aquele BBB que a gente conhece, que eu adoro, um BBB, tá? E que trabalha não só noções de matemática para essa minha criança pequena em fase de desenvolvimento, mas principalmente percepção visual, memória visual, atenção, tudo é trabalhado num joguinho simples desse, tá? Excelente ideia. Ele vem com umas plaquinhas que é como você vai segurar aqui, é o apoio que você segura no meu tabladinho para você contar. Tá? Então aqui eu já estou trabalhando questões com a matemática, tá? Com essa percepção de contar, descobrir os animais. Aqui e aí ele vem várias cartinhas frente e verso. Eu trouxe esse porque eu acho que eu não sei se eu já falei dele. Ó, vamos lembrar de quem que eu tô falando? Das minhas crianças escolares, minhas crianças que precisam desse desenvolvimento. A minha criança, além de precisar se desenvolver, né, toda essa parte que eu falei já de linguagem, de atenção, de memória, de tudo, ela precisa de começar a desenvolver essa noção de espaço, tá? Porque a questão motora, depois, futuramente, a questão motora, ela vai, de alguma forma, intervir nessa logística espacial dela, porque ela desenvolve a questão motora e ela se percebe nesse espaço. Tá? E a partir do momento que ela se percebe nesse espaço, ela precisa desse desenvolver, tá? E aí entra essas noções da matemática, que às vezes a gente não se dá conta, tá? Que é você, onde tá, eu bato o olho ali e assim, nossa, tá cheio pra dedéu, deixa eu ir embora que eu vou pro outro caixa. Aí eu vou lá pro outro caixa. Por quê? Eu contei? Não contei. Eu bati o olho e vi que tava cheio, né? Eles chamam de senso numérico. Né? Então, assim, toda essa habilidade de bater o olho, isso envolve percepção visual, isso envolve, obviamente, tudo aquilo que eu já falei, a minha atenção, eu saber que, nossa, tem muito, hein? Tô fora, né? Essa minha percepção, é esse meu julgamento, tá? Então, essas noções a gente tem que começar a dar para criança. Como que a gente dá isso para criança? Né? A gente dá com essas habilidades pequenas de contagem, né? E aí às vezes não tem nem relação com escola, né? Tem relação com essa minha habilidade. Ih, ficou uma caixa pra trás. Não, tá ali. Com essa minha habilidade de bater o olho e identificar. Tem relação com a percepção visual, tem relação com direção. E aí jogos como esse estimulam automaticamente, tá? Porque aqui eu percebo quantidade, eu paro e visualizo, eu quantifico, eu localizo, eu tiro, eu coloco, tá? E aí a gente tem esse jogo aqui que ele é maravilhoso para trabalhar isso. Eu não gravo o nome das coisas não, tá, gente? Mas ele é imagem em plano que fala. Tem a imagem em plano menorzinho para crianças menores que tem menos peças e a imagem em plano maior, que é de mais peças. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho as peças dentro e aqui eu tenho a minha placa, tá? O certo é eu tirar todas as peças, eu vou tirar só algumas para dar o exemplo para vocês. Eu tenho a minha habilidade de olhar aqui e identificar e copiar, tá? Isso numa avaliação neuropsicológica, por exemplo, é um teste até famoso que a gente conhece, tá? Mas olha só, ele não vai precisar da destreza motora para fazer, né? Ele vai bater o olho e vai copiar. Então, eu vou deixar aqui a vista
E a minha pessoa vai, a minha criança vai e copia. Como que ela vai copiar? Eu vou deixar a minha placa aqui e ela vai ver e vai copiar. Então ela vai posicionar aqui pra mim. No que ela posiciona, aqui eu já tenho várias referências do que tá na frente, do que tá atrás, do que é maior, do que é menor, né? O que tá tapando uma parte da casa. Aqui eu posso simular a questão do pôr do sol. Então a gente pode, né? Eu já fiz isso de usar uma lanterna, né? Onde a gente conseguia projetar o sol e a gente via a sombra, né? Onde se projeta. Então isso aqui eu já estou dando sinais factuais para minha criança do que ela vai aprender ainda na escola, tá? Mas aqui eu aumento essa percepção dela, eu aumento essa quantificação dela. Acho que vocês nunca pensaram como e quando vocês aprenderam isso, né? Quando que vocês aprenderam a quantificar que você bate o olho e diz, não vai rolar não, tá muito cheio. Vou naquele lá, eu vou no 10 volumes, que eu só tenho 3 volumes. Quando que vocês aprenderam a quantificar isso? Foi assim, foi estimulando, foi entendendo o mundo, foi aprendendo, tá? E isso a gente só aprende vivendo. Nossa, que filosófica hoje, hein? Ó, eu posso, esse aqui imagem plano, lembra, a gente tem o maior e tem o menor. O maior, ele tem vários estímulos. Aqui eu tenho várias possibilidades de trabalhar questões de memória de trabalho. Então, assim, ó, você vai guardar aqui 3 posicionamentos para mim. Eu posso vir com a cerquinha e botar só a cerquinha, tá? Ó, ok, acertou a cerquinha. Agora você vai fazer 4 posicionamentos. Então, eu vou ter que botar a árvore, o trator, o menino e a plantinha aqui atrás. Porque as peças vêm todas soltas aqui dentro, né? Então, eu posso fazer esse passo a passo dessa memória operacional. Eu posso, a partir do meu cenário pronto, eu posso criar uma história verbal. E depois eu posso criar uma história escrita. Minha criança vai fazer a história da fazendinha do Stefano. Criei agora o nome, fazendinha do Stefano. Tá, gente? Então, assim, é um jogo e 300.000 possibilidades de intervenção. Ok? Criatividade é o meu nome. Ai, gente, eu bato o olho, eu vejo. Mas, enfim, é isso. Eu vou depois, se vocês quiserem, a gente dá uma passada, ó, a placa ela vem e aí você vai e monta aqui. Aqui você pode deixar as figuras na caixa e se você colocar isso aqui na sua mesa, você também consegue manter a figura, tá? Ó, eu vou só mostrar pra vocês que ela entra, ó, ela mantém-se na mesa, né? Ela sai um pouquinho, mas você consegue manter na sua mesa essa montagem, tá? Você não precisa botar em cima da caixinha, tá? Ah, Diana, eu não tenho espaço para caixa. Eu posso botar numa sacola, né? Numa sacola zip, aquela que a gente fala de vez em quando? Pode, né? Você põe isso aqui e não precisa da caixa. A caixa é porque deixa bonito mesmo, tá? Além dessas opções variadas, que a gente tem jogos específicos de rima, que aí, ó, é o vamos rimar. O vamos rimar, ele vem a partir da figura e a partir da palavra que rima. Porque às vezes a minha criança, ela ainda não faz essa leitura. Então, ela não consegue fazer a rima pela escrita. Ela vai fazer pela figura. Ai, vamos achar qual palavra que rima com bola. Aí ela vai achar aqui outra figura, tá? E aí ela vem com várias peças dentro. Miglis, Patrícia, vem comprar pra mim. Se bem que a Miglis já tá tão grande que tem que ser esses brinquedos mais evoluídos. Meu Deus, cadê? Pente. Não vou achar rima aqui nem a pau. Só na Júlia que vai. Pente, rima, tem que achar um dente aqui, rapidamente. Nariz, não. Avião, barata, bolo, não. Não vou achar rima agora.
São muitas peças que vem, ó. E aí vem a peça da figura e a peça da palavra, tá? Que eu vou posicionar aqui. Então, eu vou estar trabalhando essa consciência de rima, consciência oral, digamos assim, né? E depois eu vou estar produzindo a minha rima, tá bom? Rima é uma das nossas habilidades da consciência fonológica, tá? Que é uma habilidade que a gente chama de preditora da alfabetização. A minha criança, para ela desenvolver bem essa parte de leitura e escrita, ela precisa saber rimar e ela precisa saber perceber os sons da fala, e ela precisa ter um bom vocabulário, e ela precisa ter também a habilidade de aliteração. O que é isso? É de eu identificar o som inicial, a letra inicial, o som, né? O fonema inicial. Tá? Isso tudo a gente tem que desenvolver. E aí, quando acontece esse desenvolvimento? Desde lá dos meus pré-escolares que a gente falou na live de ontem e nos nossos escolares. Crianças com transtornos de aprendizagem, por exemplo, já são crianças que precisam desenvolver de forma mais sistemática isso aqui. Esse menino grande, de 13, que não consegue identificar, não consegue identificar a rima, quiçá produzir rima, tá? Porque tem essa dificuldade de percepção do som da fala. Igual o loto animal que eu mostrei pra vocês, eu tenho aqui também o loto desafio, que aí ele já vem com o dadinho e já vem com as cartelas, tudo de madeira, maravilha. E vem aqui também com as cartinhas, não é cartinha que fala, as pecinhas, né? As pecinhas onde eu vou posicionar, elas também são de madeira, tá? Vem com essa colinha aqui pra você guardar, vem o dado, porque você vai jogar o dado. Você vai jogar o dado e vai jogar a cor, né? Vai jogar o dado de número e de cor e depois você vai posicionar. Você divide as cores, você tem inúmeras estratégias para usar com esse jogo do loto desafio. Eu vou estar trazendo uma informação só dele, porque ele tem, assim, milhares de estratégias. É igual o Rummikub, que você tem várias coisas, igual o Uno também, que você tem várias opções de usar e de jogar, tá? E o último que eu vou trazer aqui, que eu me posei, porque já deu minha hora, 6h09, eu tô aqui desde 5 e poucas, que é o treino visual. Eu acho que eu já tenho stories dele aqui, mas eu vou alimentar mais. O treino visual vem com a cartinha, vem com a figura das frutas, tá? Em que você vai... a cartinha, ela é novamente aquele estímulo para você fazer, a repetir, né, de acordo. Você pode ver a cartinha, eu posso retirar e você memorizar, que é super difícil, e você quantificar, tá? Trabalha questões numéricas também, já iniciais, essa quantidade, que você pode estar variando a atividade. Então, vamos fazer o abacaxi só com os pontinhos azuis, só, né, fazer esse pareamento de cores também. É um jogo super prático e de várias variabilidades. Várias habilidades no pleonasmo, né? Enfim, foi uma coisa no português que eu aprendi, pleonasmo. Ei, Elizabeth Miles, maravilhosa. Gostei do loto desafio, ele é ótimo. Depois eu vou te mandar eu tô terminando de fazer a escrita dele. É um PDF que dá 5 formas de variação do loto de desafio. Depois eu vou te mandar pra você aprovar pra mim. E depois você vem aqui comprar, tá bom, minha gata? Maravilhoso. E ele vem com os dados também. Certo, gente? Acho que eu falei de tudo que eu me propus. Eu não sei se eu consigo vir amanhã, eu acho que não, tá? Mas eu já tô 2 dias vindo aqui com esse glow que não é meu. E... para falar sobre jogos para adultos, tá? E o Bruno vai até gostar, porque ele trabalha lá na clínica que tem essas questões de trabalhar com adultos, tá? E aí a gente tem que ponderar que são adultos que às vezes têm algumas dificuldades, sejam elas sociais, sejam elas, né, cognitivas e comportamentais. Então, assim, as pessoas
né, com desenvolvimento típico usam, óbvio que usam, né, é uma forma de estratégia. Porém, as pessoas que têm algum prejuízo têm mais benefícios, porque vão desenvolver cada vez mais. Certo, gente? Estamos liberados. Vou agora embora, tá? Beijo, obrigada para quem participou. Fica com Deus. Deixa eu fechar aqui. Gente, tem um pedido de... Meu Deus do céu, pô. Beijos. Tô falando ao Léo.